E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Revolution. Pra quem me conhece, meu nome é Luiz Felipe e bem-vindos ao novo quadro do canal. Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô todo torto aqui. Bom, esse novo quadro chama Marcas de Fogo, onde eu vou contar pra vocês os eventos históricos sobrenaturais da caminhada evangélica. Uma das coisas que eu sempre tive muita curiosidade é que acontecia muitos eventos, mas eu nunca sabia onde procurar e onde ver isso acontecendo. Como você vê em vários canais, a gente tem fatos curiosos, tal, pá, onde conta vários fatos curiosos do mundo todo, seja assassinato, crimes sobrenaturais, assim, ações até do coisa ruim no mundo, né, e até os maiores assaltos do mundo e tal, mas no meio evangélico eu não vejo isso. Pelo menos eu não achei ainda. Então, eu quero trazer pra vocês esse quadro, Marcas de Fogo, onde eu vou trazer pra vocês os eventos sobrenaturais que aconteceram no mundo. Então vai ser avivamento, vai ser as coisas todas, onde vocês vão ver cada coisa sobrenatural, e isso serve para que não motive a igreja a viver esse sobrenatural também. Então, o primeiro caso que eu vou falar vai ser o avivamento do país de Gales, quando o céu tocou a terra. Então, cara, se eu te dissesse que em apenas alguns meses um país inteiro foi transformado pela presença de Deus, que bares fecharam, criminosos se entregaram e o som mais comum das ruas daquele país eram pessoas chorando de arrependimento. Isso não é uma ficção, isso é história. Bem-vindo ao avivamento do país de Gales, um dos maiores movimentos espirituais de todos os tempos. Cara, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse vídeo eu preciso de um roteiro pra trazer pra vocês, porque eu não vou conseguir fazer assim, eu não tenho essa habilidade de ler e falar ainda como sempre. Então vai ter uma hora que eu vou estar olhando aqui pra tela do meu computador pra trazer pra vocês um roteiro legal sobre o assunto, tá bom? Então não repara se eu vou olhando pra cá não. Tudo começou em 1904 com um jovem galês, Evan Roberts. Ele tinha apenas 26 anos de idade e ele era filho de um mineiro. E, além disso, ele tinha uma sede insaciável por Deus. E graças a essa sede que ele tinha por Deus, ele tinha essa motivação do avivamento no país. Então ele orou durante meses em prol desse avivamento. E o que ele mais orava era: Senhor, dobra a igreja. E então algo extraordinário aconteceu. As igrejas começaram a ficar lotadas durante a noite e sem nenhuma forma de propaganda, sem internet, sem divulgação, sem nada. As pessoas iam graças à busca e à presença do Espírito Santo no país. E cara, era comum naquele momento ali do avivamento as pessoas irem pro culto, o culto começar às 7 horas da noite e acabar normalmente 3 horas da manhã. E sabe qual é o mais incrível disso? É que as pessoas não tinham uma programação, não tinham um preletor programado muitas das vezes. Às vezes não seguiam a programação. Era momentos de arrependimento, de choro, de pranto, de busca, de adoração. Então eles não tinham algo programado. O Espírito Santo tomava conta do lugar e que você escutava era oração, confissão dos pecados e muita adoração e busca pelo Espírito Santo. E cara, olha que louco. Isso teve impacto tão grande no país que as pessoas acabaram tendo uma mudança muito grande. Mais de 100 mil pessoas acabaram aceitando Jesus graças a esse avivamento que aconteceu no país. A polícia, você tá pensando, a polícia continuou o trabalho dela normalmente? Não, a polícia ficou sem trabalho nenhum, porque todas as pessoas que estavam presas, estavam chegando, estavam roubando, matando, acabou se arrependendo e começaram a mudar a sua vida. Até os esportes, os jogos de futebol, os momentos ali de entretenimento do povo não tinha mais público, porque todos estavam buscando Jesus naquele avivamento. Até os tribunais ficaram sem caso para julgar. E olha que mais louco, os mineiros do país, eles tinham burros, né, que ajudavam eles no trabalho da mina, sendo que os burros começaram a desobedecer eles. Por que começaram a desobedecer? Porque os mineiros, eles costumavam dar ordem nos burros xingando, e graças a esse avivamento no país, a mudança que aconteceu no país, eles pararam de xingar, pararam de ter essa agressividade no falar, e os burros, eles não entendiam, porque eles só eram tratados na ignorância. Então tudo aquilo que os burros, os comandos que os burros recebiam, era através de xingamentos, era através disso, e até isso os burros ficaram sem entender o que literalmente eles viraram burros, eles ficaram sem entender os comandos. Por quê? Porque os mineiros, eles já não falavam da mesma forma que eles falavam antes, graças a essa mudança. Cara, isso não é exagero. Foram mudanças reais, profundas e coletivas. E cara, olha como é que isso afetou o mundo. Através do avivamento de Gales, que um cara chamado Evan Roberts escolheu ajoelhar e clamar pelo país dele, houve esse avivamento no país. Isso afetou o mundo inteiro, inspirando o mundo a buscar essa presença e buscar esse avivamento, como foi o caso da Rua Azusa lá nos Estados Unidos, no século XX.
Então, aquele avivamento foi algo que inspirou gerações, que inspirou um mundo inteiro. Não foi algo que ficou só ali no país. Lógico que a mudança mais assim impactante foi no país naquela época, mas aquilo ali abrangiu o mundo todo, a ponto de que inspirou outras pessoas a buscarem mais esse avivamento. Como eu já falei, o caso da Rua Azusa, como tem outros avivamentos que acontecem até hoje em dia. Não teve fronteiras, nada impediu que o evangelho espalhasse graças àquele avivamento. E cara, o que Deus fez ali, ele pode fazer novamente. A pergunta é, estamos dispostos a buscar a Deus da mesma forma que Evan Roberts? Estamos dispostos a orar até o céu descer? A viver o cristianismo além da teoria? Viver o sobrenatural de Deus, viver esse avivamento, igual foi no País de Gales e na Rua Azusa, como outros avivamentos que aconteceram no mundo? O avivamento aconteceu a partir do momento que um jovem escolheu ajoelhar no quarto e pedir para que Deus dobrasse a igreja. E foi ali, através que ele orou pela igreja e pelo seu país, que o avivamento começou a acontecer. O que nos impede de a gente viver esse avivamento hoje? O que nos impede da gente chegar e viver esse sobrenatural de Deus em nossas vidas hoje? Fica aí pra tu pensar. E bom, se você curtiu essa história, deixe seu like, comenta aqui no comentário outras histórias que eu posso trazer pra vocês. Se vocês querem a história mais detalhada, deixam aqui no comentário. Mas o meu objetivo com esse quadro aqui no canal no YouTube é que vocês possam ver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente fica tão centrado na nossa igreja, a gente fica tão fechado ali, e a gente não sabe aquilo que Deus já fez pelo mundo, além daquilo que está escrito na Bíblia. A gente tem grandes nomes aí, como Billy Graham, Então, muitas vezes a gente não acaba tendo atenção para aquilo que Deus já fez. Se você gostou desse quadro, deixe seu like, já bota aí no comentário uma outra história para me trazer, que eu vou trazer aqui para vocês na próxima semana. Então é isso, valeu. Não percam o vídeo que saiu há um tempo atrás falando sobre arrependimento. Vão lá, dão uma assistida, vai estar aparecendo aqui no izinho, se eu não me engano, se eu tiver colocado, porque eu não sei se eu vou ter colocado, porque eu não me lembro. Mas vão lá, dão uma olhada, que eu sei que o vídeo tá muito legal. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!